Olha só, que coisa, hein? O Lula primeiro segue a Marilena Chaui, dizendo que não gosta da classe média. E depois o Paulo Maluf, dizendo que, a seu modo mais macio e tal, pressiona o deputado, mas não insulta. Ou seja, estupra, mas não mata. Pois é, meus amigos, este é o assunto principal do dia. Só se fala nisso nos meios de comunicação e nas redes sociais. E a verdade é que tem outros assuntos também que eu vou abordar aqui, como, por exemplo, os diretores do Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar que compraram carros que custam 30 vezes o salário que recebem. E também o Arthur Lira, que declarou que assim também não dá para escolher o presidente da Petrobras, o cara tem que ser acima de qualquer suspeita. Ora, veja só. Eu também venho aqui agradecer a você que continua me seguindo firme e convidá-lo para acompanhar ou ao vivo às 5 horas da tarde desta quinta-feira, quinta às 5, ou gravado na hora que quiser, a minha parceria com o Felipe Moura Brasil no canal dele, e o canal vai estar, o link do canal no resumo desse comentário que eu estou fazendo aqui agora. Pois bem, o Lula disse em mais uma série de besteiras, na qual está praticamente pedindo que o Bolsonaro se aproxime dele, né, em termos de pesquisas e tal, né, ele disse que a classe média brasileira ostenta, gasta mais do que devia. Uma lição que o Lulinha, em vários anos de líder sindical e de político, dirigente político, vive de política, não aprendeu na política, né? Olha, a classe média, o Lula, gasta quanto quiser, o cidadão gasta quanto puder. Isso não é um assunto seu, nem é um assunto de um líder político, muito menos de um ex-dirigente sindical, que passou a vida inteira lutando para aumentar o salário do trabalhador, para o trabalhador poder gastar mais. De um presidente da República que se orgulha que o trabalhador passou a andar de avião depois que ele foi presidente. É uma contradição que mostra uma certa limitação de lógica, uma certa limitação intelectual. E disse mais que a elite brasileira, com a qual ele vive tendo conluios, e agora mesmo a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, vai se reunir com a fina flor da burguesia nacional, que a elite brasileira é escravista. De onde é que ele tirou isso? De onde é que ele tirou que a elite brasileira é escravista? Pode ser que um ou outro empresário use escravos, como de vez em quando é possível ver em alguma notícia, mas ele está exagerando, né? Esse tipo de coisa, principalmente para quem andou acusado de receber propina de empresários, de empreiteiros, corrupteiros, é bastante utilizável na campanha. Como vocês já sabem, o pessoal do Bolsonaro está correndo para valer em cima disso tudo. Mas essas não foram as únicas besteiras que o Lula andou falando nos últimos dias, né? Ele também disse que ele era a favor do aborto, depois disse que era contra o aborto, que ele pessoalmente é contra o aborto, mas politicamente pode ser a favor. Ou seja, enrolou-se. É o seguinte, a melhor coisa que tem é não falar do assunto que ele não consegue se definir, né? E depois, ainda teve mais uma também, que ele disse que não adianta nada ir para Brasília fazer manifestação. Se os líderes sindicais querem conquistar coisas no Congresso, tem que ir na porta da casa dos parlamentares pressionar. Ou seja, é uma tática terrorista. E terrorismo de segunda categoria, né? Terrorismo malufista. O Maluf é que dizia, estupra, mas não mata. O Lula deu uma atenuadinha, mas seguiu a lição do Maluf. Pressiona, mas com calma, com tranquilidade. A mulher, o filho. Mas que coisa, hein? Enquanto isso, o Bolsonaro sobe na pesquisa. Não vai alcançá-lo, talvez, mas está subindo na pesquisa, né? O Roberto Liviano, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, me deu uma entrevista que eu vou usar no fim de semana, no sábado, às 3 horas da tarde, em que ele disse que não esqueça que o Celso Russomano saiu na frente na pesquisa várias vezes e perdeu todas as eleições majoritárias que disputou, só ganha eleição proporcional. Além disso, o Liviano disse que corrupção não acabou não, viu?
A corrupção está vivíssima no Brasil, nós sabemos disso. Olha, não perca, sábado, 3 horas da tarde, a entrevista de Roberto Liviano, presidente do Instituto Não Aceito a Corrupção. Por falar em corrupção, os jornais estão dando que diretores do Fundo Nacional de Desenvolvimento Econômico, aqueles que estão envolvidos na questão da propina para a compra de ônibus escolares do Ministério da Educação, andaram comprando carros 30 vezes os seus salários, né? É uma proporção assustadora e que dá a ideia de que o Liviano está certo quando diz que o governo Bolsonaro, o que mais tem mesmo é corrupção, e ele citou, inclusive, esse exemplo do Ministério da Educação, né? Eu vou pedir licença a você para ler, porque é uma frase longa e eu faço questão de ler. É uma frase do grande filósofo alagoano Arthur Lira. Ele diz o seguinte: quer dizer, você tem que pegar um funcionário público para ser diretor da Petrobras? Ou pegar um arcebispo para ser diretor da Petrobras? Um almirante? Um coronel? Não, você tem que colocar alguém que entenda de petróleo e gás. Alguém que entenda do setor, que vai ser julgado dali para frente sobre suas ações. Primeiro, ele quer dizer o seguinte: tem que pegar alguém no mercado. Segundo, ele quer dizer o seguinte: não interessa o que o cara fez. Se roubou, esse é outro problema, né? Interessa o que ele vai fazer lá na Petrobras. Como se não contasse o passado de ninguém. Qualquer cidadão responde pelo que fez, viu, Arthur Lira? Você está muito acostumado com o poder que você tem a não responder pelo que fez, nem pelo que faz. Mas é bom aprender isso. Esse comentário é de uma infelicidade atroz, né? Bom, eu quero também ler para você um parágrafo de um artigo que eu escrevi e publiquei ontem, quarta-feira, dia 6 de abril. Hoje é quinta, 7 de abril de 2022. É um artigo que se chama O Silêncio do Miliciano e Suas Consequências. Eu não vou ler o artigo todo, porque senão você vai passar a tarde aqui. Então eu vou ler aqui um parágrafo do meu artigo, que é um parágrafo com perguntas. É a respeito daquela irmã do Adriano da Nóbrega, o miliciano de Rio das Pedras, que disse que lá no Palácio andaram fazendo negociações de cargos para queimar o arquivo, que era o irmão dela que foi assassinado na Bahia por policiais do Rio de Janeiro e da própria Bahia. Então eu pergunto o seguinte: o que as autoridades encarregadas da segurança pública planejam fazer para evitar que a revelação do áudio de Daniela cause o efeito funesto da queima de arquivo, vitimando, como sempre, a parte mais frágil, ela própria? Quais atitudes a elite dirigente política e econômica toma ou adotará para evitar que o rastilho de pólvora, ora ativado, faça a nação explodir sobre os próprios pés de barro? Que moral restará ao poder judicante se continuar fazendo papel de cego de feira e surdo na ópera, diante do clima de violência generalizada que assola o país neste momento de impunidade legalizada? Se tudo for pelos ares, de que bolsos poderão arrancar os milhões que exigem para sustento da politicalha de camarinha, hein? Pois é, voltando à questão sucessória, cito mais uma vez o Merval Pereira, o seu artigo no Globo, em que ele sugere uma chapa Ciro e Tebet, dizendo que uma chapa dessa tem chance. Concordo, tem chance. Agora tem que ver se um e o outro vão ceder. Se a Tebet, Simone Tebet, aceita ser vice, se o Ciro aceita compor com o MDB, né? O Ciro já foi de vários partidos, mas não tem muita ligação com o MDB, não. O negócio do Ciro, inclusive, é muito mais íntimo do PT, né? Mas, de qualquer maneira, acho uma chapa bastante palatável, né? Eu quero também noticiar aqui para você que a Polícia Federal intimou Jair Renan, né, quarto filho do Bolsonaro, por lavagem de dinheiro e tráfico de influência. E que um outro bolsonarista de escola, o Gabriel Monteiro, machão, né, a Polícia Federal vasculhou a casa dele porque ele foi acusado pelo pai de uma menina de 15 anos que ele seduziu, como se dizia no outro tempo, e divulgou o vídeo, né? Fogo, divulgou o vídeo. E aí a desculpa que ele deu é que ele não sabia que a menina era menor. Não sabia que a menina menor é uma desculpa, hein? Foram apreendidas armas pela polícia, e é claro que uma casa de um bolsonarista tem que ter arma, né? Hoje é quinta-feira é dia de Quinta às 5, minha parceria com Felipe Moura Brasil. Eu vou colocar o link
do canal de Felipe Moura Brasil no YouTube, no pé do comentário aqui, do resumo deste vídeo. E também vou convidar você para continuar, aliás, eu vou continuar convidando você para ver a excelente, excepcional, aplaudidíssima e muito vista entrevista com Almir Pazianotto, que foi ministro do Trabalho e que é um advogado de grande renome e de grande competência. E Os Dois Dedos de Prosa com Camilo Tavares, filho do jornalista Flávio Tavares e diretor do documentário O Dia que Durou 21 Anos, sobre a verdade da participação dos Estados Unidos da América no golpe militar de 31 de março de 1964. Esse Dois Dedos de Prosa com Camilo está no ar desde o próprio dia 31 de março, muito embora muita gente diga que na verdade foi no 1º de abril, o dia da mentira. Mas eu não vou entrar nessa discussão. O que eu vou mesmo é agora acabar convidando você a nos ver lá no canal do Felipe, direto ao assunto. Em pé!